Fala, São Gonçalo! Bem-vindos ao podcast Cidadãos de Lei. Eu sou Eric Raimond, estudante de Direito, e vou apresentar para vocês o podcast que vai tirar a dúvida de todo irmão gonçalense sobre o direito, o seu direito. Hoje, em nosso primeiro episódio, vamos falar sobre direito previdenciário, ou seja, como você faz para se aposentar. Existe muita mística sobre isso, é difícil, é complicado. Na verdade, não é. Você só precisa saber o que realmente o INSS exige que você cumpra. E por isso, em nosso primeiro episódio, eu trouxe um especialista aqui de São Gonçalo, mora e atua em São Gonçalo, Dr. Bruno Rangel. Boa tarde, Eric. Valeu, obrigado pelo convite de estar junto com você aqui, estreando esse novo podcast aqui no Gonçalense, e vai ser um privilégio ajudar a população de São Gonçalo com os esclarecimentos necessários para que elas saibam um pouco sobre o direito previdenciário. A gente agradece a sua presença, doutor. Então, vamos falar de aposentadoria, direito previdenciário. Eu vejo, vou falar um termo assim, que não dê muita polêmica, doutor. Eu vejo o pessoal falando, fez 65 anos, você já consegue BBC. Eu acredito que você vai fazer uma introdução, eu acho que até toda a cidade de São Gonçalo precisa, né, e deve saber, inclusive está no slogan, né, aprenda o seu direito. O pessoal fala muito, conheça seus direitos. Eu acho que não, hoje a gente precisa aprender o nosso direito. Sou estudante de direito, estou no primeiro período, e entendo hoje que nós brasileiros precisamos aprender o nosso direito. O senhor vai explanar aí um pouquinho sobre o que é o INSS e nossa perspectiva para o povo gonçalense. O podcast é um serviço de utilidade pública. O Jornal Gonçalense está abrindo esse espaço para que eu promova esse serviço de utilidade pública para o povo gonçalense, e é interessante a gente mostrar que realmente é possível, que realmente... Eu não gosto muito de... Até brinco com alguns colegas advogados mais formais, na letra fria da lei. Não é, né? Eu sei que o senhor precisa manter essa pose também. Se um dia você conversar com o doutor Bruno duas ou três... A primeira vez no escritório, não, ele vai estar assim, formalzão, mas depois você vai ver que ele não vai ser assim, né, engomadinho. Eu sou bem informal. Né? E então é isso, eu acho que o senhor pode falar para o povo gonçalense, para a sociedade gonçalense, um pouco do institucional do INSS, né? Do que realmente, da parte social. Depois a gente entra no que realmente é possível. Que a gente vê na internet, doutor Bruno, toda hora, fez 65 anos, você já pode ter o BBC. Vocês vão entender mais à frente com o doutor Bruno, com a doutora Juliana Ferreira, o que é o BBC, o que é o LOAS, o que é o PCD, né? Mas eu gostaria de deixar claro para a sociedade gonçalense que nós vamos mostrar aqui o que é real, o que é factível, não propaganda, publicidade de direitos, de coisas que não existem, né? Na letra fria da lei. Érica, eu gostei do que você falou, cara. Você falou assim, conheça o seu direito e saiba sobre o seu direito, né? Conhecer o direito é você saber que ele existe. Então você sabe que o direito existe e não necessariamente você o conhece. Então, por exemplo, a pessoa sabe que existe aposentadoria, mas ela conhece sobre a aposentadoria, ela entende o que é a aposentadoria, ela entende para que ela precisa se aposentar, né? Quais benefícios que tem. E a galera, o que acontece, Eric? Eu gosto até de esclarecer o pessoal. Por exemplo, a galera acha que INSS, que a gente vai falar, porque na verdade os regimes de previdências nacionais, eles são o regime geral, né, que é o INSS, você chamar assim para poder a pessoa ter a familiaridade, o regime próprio, que são os regimes, que é o regime da União, os regimes dos estados e os regimes dos municípios, e a previdência complementar. Mas assim, essas aqui não é o nosso foco por causa da população. Então, se a população fosse se preocupar no regime próprio municipal, seria o regime da prefeitura. Mas aí, como o nosso foco, o tempo aqui é pequeno, vamos focar mais na previdência social, regime geral INSS. Ótimo, era essa a minha pergunta.
Vamos tentar aqui, porque os assuntos são muitos, são vários. Os temas, cada tema aqui, se a gente fosse se aprofundar em cada questões, a gente levaria um tempo assim, e o objetivo não é esse. Mas não tem problema, nós vamos estar convencionado aqui com o povo gonçalense que nós vamos fazer aqui vídeos que são extensões do conteúdo de hoje, que é o BBC, o que é o PCD, até mesmo vou pedir ajuda à produção aqui do Jornal Gonçalense para promover a possibilidade de a gente ver como funciona o site lá, é o Meu INSS, o aplicativo Meu INPS, o Meu INSS, Meu INSS. É o Gov, né? O Gov, ele é o site do governo, onde concentra todos os outros, mas quando você adentra o Gov lá, você acessa o Gov, ele tem essa opção, mas também você já pode ir diretamente quando você colocar lá no Google, né, você colocar lá o Meu INSS, ele já vai também. É onde você consegue fazer. Até isso, foi bom você falar, lá tem várias coisas que é importante as pessoas saberem. Então, também, você podendo esclarecer o que é cada serviço que é ofertado lá, é muito importante. Recentemente, teve esse problema do desconto no INSS, a fraude no INSS, e muitas das pessoas sequer sabem acessar o site para poder fazer o questionamento lá de não conformidade com o desconto. E o governo teve a opção de você ir até a agência do Correio. Só que muitas das pessoas não sabem, não conseguem nem ir até a agência, né? Então tá marcado com a produção fazer um vídeo específico com a estrutura lá, tanto no site quanto o aplicativo. Mas o senhor vai falar sobre o que é a Seguridade Social e o INSS. Vamos lá, Eric. A Seguridade Social, ela assim, em palavras bem simples, ela é o que a estrutura pública do governo para se preocupar com saúde, com a Previdência Social, né, com todos os benefícios que são concedidos dentro da Previdência Social, com assistência social. Então, isso, resumidamente, é a Seguridade Social, tá? E, dentro do que a gente está falando aqui, o regime geral, o INSS, ele é o Instituto Nacional do Seguro Social. Então, é ele que gere todos os benefícios para a população, né? É o que, só para a minha ignorância ainda, né, ainda sou estudante, é o que está lá no artigo 194 da Constituição de 88. Exatamente, lá vem dizendo, lá tem até também a definição do que é Seguridade Social, né? Lá vem essa definição do que seria a Seguridade Social. E como no regime geral tem o Instituto INSS, é ele que faz toda essa gestão, né? Ele faz a gestão dos benefícios e tal, e também faz a questão da assistência social. Mas como a gente está aqui falando da questão da seguridade mesmo, porque tem uma confusão muito grande. Por exemplo, já sendo bem prático aqui, as pessoas pensam que o BPC é uma aposentadoria, e não é. Mais especificamente, depois a gente vai explicar o que... Não pega o conteúdo da doutora Juliana, não, já sabe que ela é brava. Ela não vai querer, ela não vai estar satisfeita por essa... Deixa, mas ela vai falar do BBC. Deixa com ela. Então, obrigado por voltar aqui a nossa pauta aqui, entendeu? E, por exemplo, uma outra coisa que as pessoas têm muita dúvida. Eu tenho direito a alguma coisa se eu não se eu não contribuir? É o que a pessoa sempre fala assim, eu não contribuo para o INSS, eu tenho direito a alguma coisa? Se você for olhar pelo lado da Previdência Social, não. Porque para você ter direito à Previdência Social, você tem que ser filiado. Ou seja, você precisa estar filiado à Previdência Social. Então, para poder ter direito à aposentadoria, o auxílio-doença, né? Que é o auxílio por incapacidade temporária agora, a aposentadoria por invalidez, que é a aposentadoria por incapacidade permanente, ao salário maternidade, auxílio maternidade, vários outros benefícios. Então, a pessoa precisa ser segurada no INSS. Então, o INSS, você ficar bem claro para você prestar atenção, para você ter direito a Seguridade Social, você precisa ser filiado à Previdência Social, ao INSS. E como faz isso? Como faz isso? Vamos lá. A pessoa que é empregado, quando você vai lá
contratado por uma Eu empresa. só queria tirar uma dúvida, doutor. Desculpa te interromper. É bom que você... Se você quiser até molhar a palavra, Valeu. pode ficar à vontade. Quando você falou aqui, a pessoa para ter direito precisa estar vinculado. Sim, filiado. Filiado. É um termo correto. Filiação. Filiado. Quem é obrigado a estar filiado, a ser filiado? Quem não é obrigado? Quem é filiado de outras formas? É interessante explicar isso para o pessoal, né? Porque até em algum momento eu acredito que o pessoal, o povo gonçalense, vai querer saber muito sobre INSS para o MEI. Né? A gente tem uma quantidade de MEI muito grande aqui. Num vídeo futuro, a gente vai falar sobre isso, não vai escapar sobre isso. Não, tá, doutor? Vamos lá. Ó, o MEI é um microempreendedor individual. Então, várias atividades se enquadram. Por exemplo, a cabeleireira, o jardineiro, o motorista de aplicativo. Quem é obrigatório? Vamos lá, ficar. Todo mundo que exerce esse tipo de atividade, ele é o contribuinte individual. Ele deveria se inscrever como MEI e começar a vincular a Previdência Social, mais pela questão da Previdência, tá? Tem outra questão tributária, mas aqui não é o nosso foco. Nosso foco é a Previdência. Então, eu sou MEI, então eu abri um MEI, e muitas das pessoas fazem isso, Eric. É impressionante. Elas não se vinculam no MEI pensando só na questão dela de formalização da atividade. Ela se vincula exatamente preocupada com a questão previdenciária. Então, o MEI é um exemplo. Outro exemplo pode ser o empregado. Então, a pessoa que tem a carteira assinada, ela é um contribuinte obrigatório da Previdência Social, tá? Então, esses dois são os dois exemplos mais importantes. Um doméstico, o empregado doméstico. Então, a pessoa que é empregada doméstica, que foi equiparado com a emenda constitucional a todos os direitos do empregado não doméstico, porque o empregado doméstico, ele presta serviço ao ambiente doméstico. Então, é uma atividade que é feita sem fins lucrativos. Então, ele presta serviço para uma região, para um empregador específico, para um empregador doméstico. O outro não, o outro que ele trabalha para uma empresa, até para uma instituição filantrópica, mas ele trabalha vinculado. Então, lá tem uma atividade, então ele presta serviço oneroso ali. Então, essa seria a principal distinção. O contribuinte individual, já falei, né, o MEI. Hoje tem as associações, mas aí também é importante. As pessoas podem fazer através de associações, tá? Tem a cooperativa de trabalhador de trabalho, então também é uma forma. Essas seriam as principais. Mas a cooperativa, ele não é obrigado a... O cooperativado, sim. Se ele for da atividade cooperativada, sim, ele vai ser obrigado. Todos esses são obrigatórios. Então, tem o segurado facultativo, aí é um outro papo. Então era isso que eu ia chegar. Então, o segurado facultativo, por exemplo, a dona de casa que não exerce atividade nenhuma, ela pode ser segurado facultativo. Então, eu quero contribuir como segurado facultativo. O estudante, ele pode contribuir. Você tem lá 18 anos, você quer contribuir, até menos, mas eu estou focando mais aqui no universitário. Eu já quero ter a minha contribuição. Então, você está na universidade, está no curso técnico, o estudante de escola técnica. Então, essa galera pode também contribuir como facultativo, entendeu? Agora, é necessária a filiação, né? O MEI, quando ele faz a inscrição do MEI, ele já vai. O empregado também, quando ele assina a carteira de trabalho dele, quando ele tem um registro formal, ele já vai. Os outros, se nunca houveram você nunca foi filiado, você precisa fazer essa primeira filiação. Se você já tem o teu NIT, o número lá de identificação do trabalhador, você já pode começar a contribuir pelo aquele NIT. Você hoje em dia é bem simples hoje. Antigamente tinha que fazer aquele carnezinho, preencher ali. Se eu for mandado embora, se qualquer um dos nossos seguidores aqui é seletista, né? Tem carteira assinada, foi mandado embora. Esse número, qual o número? NIT? O NIT. O NIT. Eu não preciso mais ter aquele carnê para contribuir? Não, você pode ir no próprio site da Previdência Social e gerar GPS. Não sabia disso. Você vai lá no site, gera a tua GPS e faz o recolhimento. GPS é guia? É guia de recolhimento da Previdência Social. Então é GPS. Isso, guia da Previdência Social. Guia da Previdência Social. Então, e é muito importante, Eric. Por quê? Vamos lá.
Você que trabalha de carteira assinada, como a galera gosta de falar, com vínculo empregatício. Eu não. Não, a pessoa, né? Você que trabalha de vínculo empregatício, se você parar, você perdeu o emprego, se ficar, você ainda tem o que se chama de período de graça. Então você é demitido hoje, foi demitido mês passado. Em regra, tem as exceções, mas é aquelas exceções também que a gente pode falar no episódio futuro, ou uma coisa mais específica. Em regra, 12 meses. Então, em regra, 12 meses para o segurado obrigatório empregado. Se for para o facultativo, já é outro papo, tá? Tem que ter cuidado. O senhor está me dizendo que se eu for mandando embora hoje, eu continuo durante 12 meses, perfeito, como contribuinte. Não, como segurado da Previdência Social. Como segurado. Então, esse tempo que eu não estou com a carteira assinada, eu não estou contribuindo para a minha Previdência Social. Perfeito, mas você continua como segurado. Perfeito raciocínio. Show. Você ainda é segurado, porque tem o que se chama de período de graça. Então, você perdeu o emprego, a legislação, ela prevê que o empregado seletista, né? Ele fica ainda por 12 meses, tá? O facultativo é outra questão. O período é menor, então você tem que prestar atenção. Parei de contribuir hoje, perdi o emprego hoje, preciso voltar a contribuir? Não. Você tem até 12 meses, mas quanto mais rápido você voltar a contribuir, é importante. Por que é importante? Porque a aposentadoria, ela tem um critério também do tempo. Então, por exemplo, tem o tempo mínimo, a carência mínima de 15 anos, né? 180 meses. Tá, mas olha só, e outros tipos de aposentadoria, né? Porque hoje, outra dúvida importante que eu percebo muito no pessoal, a gente aqui vai se pegar essas questões mais importantes, pelo menos que não vierem lembrando na minha cabeça, você vai lembrando que vai falar. Mas o que o senhor não lembrar, a nossa audiência pode entrar em contato pela mensagem e o senhor se compromete a responder a nossa audiência. Então, aproveita, gente, o Jornal Gonçalense está abrindo essa oportunidade para vocês. Pintou uma dúvida e falou alguma coisa, acho que se enquadra, acho que isso me ajuda. Corre aqui, já curte, segue e vai lá na mensagem e deixa sua pergunta. Doutor Bruno, mais breve possível, vai responder pessoalmente, de forma digital, é óbvio, mas direcionado para sua pergunta. Vamos lá, Eric. A galera tem muita dúvida. Por exemplo, assim, a galera ainda pensa, depois da reforma da Previdência, a galera ainda pensa que eles podem se aposentar com 35 anos. Isso, praticamente, isso acabou. Isso não existe mais. Pode se aposentar com 35 anos de contribuição ou 35 anos de idade? Não, 35 anos de contribuição. Show. Não existia idade. Existia para a regra proporcional, mas também é uma outra questão, se a gente pode, a mão depois, ser mais específico. A regra era 35 anos homem e 30 anos mulheres. Então, hoje, muitas das pessoas que eu recebo, muitas das pessoas que pedem para fazer o que a gente chama de planejamento previdenciário, que é para saber para quando elas irão se aposentar, muitas das pessoas hoje, eu já tenho os 35 anos. Não é mais assim. Então, se eu tiver 35 anos, eu não consigo me aposentar. Então, preciso de quê? Outros requisitos. Então, tempo, idade, entendeu? Idade mínima. Então, a gente tem aí, cara, alguns tipos de aposentadoria. E são praticamente, vou falar essas aqui. Vamos lá. Tem a aposentadoria por idade, correto? Qual é a aposentadoria por idade hoje? Lá, antes da reforma, o homem já era 65 e a mulher 60. A reforma instituiu o aumento gradual de tempo. Então, foi aumentando a cada ano 6 meses. Então, hoje, a partir, se eu não me engano, de 23, isso aí também é número, assim, não gosto muito de gravar número, não. A partir de 2023, já passou a ser 62, então a mulher já é 62. Então, eu completei 60 anos, posso me aposentar por idade? Não, a senhora não vai se aposentar por idade, só 62. Então, antigamente era 60, e muitas das pessoas hoje ainda completam 60, e acha assim, vou me aposentar por idade com 60? A mulher não, só 62. Então, mas se ela não mas quantos anos de... Essa é uma dúvida, doutor. Vou falar, recorrente. Eu tenho 62, mas é a primeira condição. Agora, alcancei a primeira condição, que é ter 62 anos de idade. Isso é a casa da mulher, né? Quanto tempo de contribuição ela precisa ter para, aos 62 anos, ela ter a certeza, né, a segurança que vai conseguir se aposentar. E eu andei lendo, né, lógico que estou muito no início do curso ainda,
mas tem uma variável aí do percentual do meu salário, da minha contribuição, que eu vou conseguir de acordo com o tempo de contribuição e como foi essa contribuição. Vou tentar compreender a tua pergunta. Vamos lá. Por ponto, cada um especificamente. O tempo que você precisa, você, mulher, precisa de mínimo para se aposentar aos 62 anos, que é uma das modalidades de aposentadoria, que é a aposentadoria por idade, são 15 anos, que é 180 meses. Então você precisa de, no mínimo, 15 anos para se aposentar. Então, assim, é muito pouco, eu acho muito pouco, tá? Sabe por quê? Porque você pode começar a contribuir aos 47 anos, né? Então a mulher, ela começa a contribuir aos 47 anos, quando chega a 62, ela tem 15 anos de contribuição. Rapaz, ainda tem uma boa ideia, sabia? Você pega essa contribuição todinha dos 20 aos 40, bota na B3, no fundo imobiliário, rendendo Isso aí é outra questão. a ponto 9, joga na... Não, eu sou amante eu sou amante da Previdência Pública, social, que é uma coisa muito importante para as pessoas, cara. As pessoas hoje estão... Foi bom você tocar nesse assunto aí, eu vou voltar lá, se eu devagar um pouquinho, que você me retorna, me volta para um lugar. Eu estava vindo a caminho, e o Uber falou assim para mim, ele falou assim, pra que eu vou contribuir? Não sei quando que eu vou me aposentar. Cara, as pessoas esquecem que a vinculação, a filiação ao INSS não é só aposentadoria. A aposentadoria é um dos benefícios. Um dos benefícios. Você pode ter direito, vamos lá. Você tem direito como eu já tinha dito lá atrás, ao auxílio doença, que agora é auxílio por incapacidade temporária. Você pode ter direito à aposentadoria por invalidez, que é o auxílio por incapacidade permanente. Você vai ter direito à licença maternidade, auxílio maternidade, que são outras coisas também, depois a gente pode falar, entendeu? Você vai ter direito à pensão por morte. Nossa, você imagina a dona de casa que o marido trabalha a vida inteira de forma informal, sem às vezes fazer um MEI, que é muito simples, o valor é bem baixo para a contribuição do MEI, e essa pessoa vem a falecer por vários problemas, e ela não tem direito à pensão por morte. Por mais que a pensão por morte seja um salário mínimo da contribuição do MEI, é um valor que ajuda muito na casa. Ajuda. Entendeu? Então, por exemplo, assim, o Uber veio no caminho e falou, eu vou contribuir para que se eu não vou me aposentar. Olha, a vinculação à Previdência Social, ela não é, o nome já diz seguro. Seguro social. Seguro social, não é, gente, para com isso. Não é só aposentadoria. Entendeu? E, cara, a pirâmide etária, vou falar com esses termos não, vou ser mais objetivo. As pessoas hoje estão esquecendo que a sociedade está envelhecendo. Então, por exemplo, a Previdência Social ela precisa se reajustar a uma coisa chamada cálculo atuarial ali, então tem que se reajustar. Então não basta só você pensar assim, mas eu vou ter que trabalhar... ou você faz isso, ou você quando chegar a 65 anos, a União não tem dinheiro para bancar, e aí? Então precisa se reajustar. Lá na época dos nossos avós, era diferente. Até a fórmula de cálculo era outra. A reforma, uma das primeiras reformas ali em 98, ali, que eu lembro aqui, essa que trouxe até a mudança na fórmula de cálculo, fator previdenciário, lá a realidade era outra. Mas a gente está falando de 27 anos atrás, 3 décadas. A realidade hoje, ela precisa, então você precisa... Outra, a expectativa de vida aumentou. Então, no momento que você aumenta a expectativa de vida por vários fatores, por melhora das condições de vida, por vários fatores, você precisa tornar a Previdência um pouco mais tardia. O nome já diz, eu tinha um professor, depois eu vou mandar um abraço para ele, gosto muito dele, que ele falava, na pós-graduação, ele falava uma coisa legal, ele fala assim, a aposentadoria é para quando você vai aos aposentos. Então é verdade, até o nome é legal, né? Quando você vai ao aposento. Então, eu vou me aposentar. Então você vai para os aposentos. Ela tem essa ideia da pessoa que vai parar, né? Concordo, não estou aqui dizendo que o valor do salário mínimo é essencial, até o valor lá deveria abarcar um monte de coisa. Mas não é, mas é importante você estar vinculado. Então pare com esse negócio aí, não. Previdência privada é outro papo, é uma outra realidade. Depois a gente pode
Não, mas eu acho que a gente está num momento, Tubinho, que o senhor falou aqui sobre a expectativa de vida, né? Eu acho que é o momento da gente retornar lá naquele começo, aquela continha que você estava fazendo, né? Tá. 62 anos de idade, 15 anos, porque, na verdade, eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos assistindo hoje, a primeira informação que ela quer é saber, poxa, quanto tempo eu preciso contribuir para aos 62? Você acabou de falar 15, mas tem uma variável aí do percentual. Quantos por cento, né, essa pessoa vai conseguir do salário dela? Como é que o que ela perde, até quantos salários? Tem gente, por exemplo, que não sabe qual é o topo, né, do INSS, né? O mínimo é o salário mínimo. Agora é à toa. Está 8 mil uma coisa, 8 mil uma coisa. Eu lembro aqui de cabeça, mas é 8 mil uma coisa. Só que, olha, vamos lá. A gente acho que não vai dar tempo, né? São vários assuntos, são várias peculiaridades que a gente deveria abordar. A gente falou de uma modalidade que é a aposentadoria por idade. Então tem a aposentadoria por tempo mais idade, por tempo, entendeu? Das regras de transições são várias. Então cada uma a gente pode futuramente esmiuçar aqui, tirar todas as dúvidas necessárias. Porque você viu que são vários assuntos, tem muito assunto para falar, e não dá, não consigo ser sucinto. Eu estou tentando ser o mais sucinto possível e mesmo assim eu não consigo ser mais objetivo. Então eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou deixar aqui no comentário desse vídeo, óbvio, né? Você vai nos seguir a partir de agora. Se você ainda não fez, você vai nos seguir a partir de agora. Vai clicar no sininho para você ser avisado toda vez que tiver um novo conteúdo. E aqui nos comentários eu vou deixar lá fixado o link, né, o URL dos vídeos que vão complementar esse nosso primeiro episódio. O Tobruno vai deixar aqui em off, né? A gente vai em off agora aqui, gravar sobre BBC, sobre o homem, quanto tempo que ele precisa para se aposentar, né? Tem a diferença entre homem e mulher, embora não tenha igualdade, mas tem a diferença, né? E eu vou deixar aqui nos comentários, você vai poder dirimir todas as suas dúvidas, tirar todas as suas dúvidas. E é claro, vou agradecer a produção do Jornal Gonçalense por abrir esse espaço para que eu possa fazer, promover, né, esse serviço de utilidade pública para os nossos irmãos gonçalenses. Bruno, obrigado pela presença, espero que você esteja aqui muitas outras vezes. Valeu, Eric, obrigado, será um privilégio aqui retornar. Valeu, pessoal do Gonçalense, e sempre que tiver disponibilidade e quiser, estarei aqui para prestar esse grande esclarecimento à nossa população, que é tão carente e precisa saber dos seus direitos. Abraço, São Gonçalo!